Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui para mais uma aula de eletiva, né? Na aula passada, nós conversamos sobre cinemática. A gente resolveu e analisou questões de movimento, né? Cinemática, ela estuda movimento. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre energia. Energia é um assunto que cai muito em Enem, muito mesmo. Eu, particularmente, até hoje não vi uma prova do Enem que não cobrou energia. É um assunto muito gostoso, é assunto estudado em mecânica lá no primeiro ano, já no finalzinho do primeiro ano, então nem sempre dá para a gente ver tudo, né? Mas sempre que possível a gente está ali retomando esse conteúdo no pós-médio, tá? Então, energia é algo que você precisa estudar bastante, fazer muitas atividades e tirar as suas dúvidas, porque sempre é cobrado no Enem, sempre. Então a gente tem aqui uma questão de 2012, e ela fala o seguinte: suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, né? Chuvosa, com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos, então quase não tem rio, né? E sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é baseada na energia, letra A, dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Letra B, solar, por seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à implementação. Nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. E D, hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. E, por último, a E, que nos oferece a opção de eólica pelas características do país, por não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação. Bom, então, antes da gente analisar cada uma dessas aqui, vamos falar um pouquinho de energia. Primeiro que essa questão aqui, ela conversa muito com a geografia, né? Conversa bastante com a geografia, e é uma questão que, embora tenha caído em física, e tenha, assim, relação com a matéria estudada em física, ela é uma questão que ela pode também ser pensada em geografia, uma prova de conhecimentos gerais também, tá? A principal característica para você sair bem no Enem, além de você saber o que você está fazendo, é você aproveitar o tempo. Essa questão é uma questão que você precisa resolver. Se essa questão tivesse caído numa prova de Enem hoje para você, é uma questão que você precisa resolver porque ela é rápida para se resolver e fácil. Lembra que a gente comentou com vocês que as questões do Enem elas têm pesos diferentes? Pois é, essa é uma daquelas que ela é mais de baixa complexidade. Tá? Então, é uma questão que ela precisa necessariamente do seu conhecimento e de conceitos teóricos, tá certo? Bom, então vamos lá. Existem várias fontes de energia, né? Aquelas que são renováveis, aquelas que não são renováveis, e existem as fontes de energia que são ecologicamente limpas, né? E as que não são. Bom, quando a gente fala em biocombustível, a gente está falando de energia que é gerada através de plantação, de algum tipo de plantação. Vamos citar o exemplo aqui de Morrinhos. Nós temos aqui a usina de cana, né? A usina é autossuficiente, ela produz a energia dela.
e ainda vende o que sobra, vende o excedente. Interessante, né? E ela produz como? A partir do bagaço da cana. Então, como a matéria-prima da usina é a cana, e você sobra ali, depois que eles, né, passam por todos os processos para a produção de açúcar, de etanol, sobra o bagaço. Então, o que eles fazem? Eles reaproveitam esse bagaço e geram energia. Então, veja bem, uma geração de energia com biocombustível, você precisa de produto agrícola, né? De alguma plantação. E para plantação, você precisa de quê? De espaço, de território, para que você tenha grandes plantações, não é isso? Analisando a questão aqui, a gente vê que é um país pequeno, né? Cadê aqui, ó? Suponho que vocês já encontrou um pequeno país. Então ele é pequeno. Se ele é pequeno, ele vai dar prioridade para a plantação de alimentos que serão consumidos ali, né? Para alimentação mesmo, tá? Então, provavelmente, eles não terão como suprir a necessidade de geração de energia com plantação de cana, por exemplo, tá? Então, essa a gente já percebe que não vai ser viável. Por quê? Porque o território é pequeno. Então, não dá para poder plantar o suficiente para gerar energia e ser autossuficiente ali na geração de energia. Senão, como é que fica a questão da alimentação propriamente dita, né? Na letra B, a gente tem a solar. Aí ele fala, solar pelo baixo custo e pelas características do país, favoráveis à sua implantação. A solar, ela necessita de quê? Sol, né? De sol. Como é que acontece a energia solar? Como é que ela funciona? Você tem placas fotovoltaicas, essas placas vão captar a luz solar, e aí existe uma diferença de potencial nesse mecanismo de coleta dessa luz solar, onde vai transformar essa energia solar em energia elétrica, tá certo? Mas você precisa de sol. E lá está dizendo que esse país ele é chuvoso. Então, se é chuvoso, provavelmente muitas nuvens. Se tem muitas nuvens, o sol vai estar encoberto, né? Então não é viável também. Na letra C, ele fala nuclear, por ter menos risco ambiental e ser adequado a locais com menor extensão territorial. Olha, por ter menor extensão territorial, pode até ser viável. Porém, nós temos um pequeno probleminha aqui. Ele está dizendo que a nuclear tem menos risco ambiental e ser alocada a locais com menor extensão territorial. Imagina o seguinte, a nuclear ela vai fazer a partir da fissão do urânio. Desculpa aí, pessoal. Então, o que acontece? Se ocorrer algum acidente, como já ocorreu recentemente em Fukushima, se não me engano, não me lembro quando, mas não tem muito tempo. O que vai acontecer? Um desastre, né? Um desastre, porque você vai estar lidando com energia nuclear, você vai estar lidando com um material altamente tóxico. Então, isso vai provocar um estrago, caso ocorra um acidente, isso vai provocar um estrago para décadas, talvez até, né, assim, mais de 100 anos, tá? Então, ela não é a mais indicada. Por quê? Porque até hoje, a maneira como se é produzida esse tipo de energia, ela é de alto risco, tá? Nós temos aqui no Brasil, né, algumas usinas nucleares, a usina de Angra, por exemplo, né, ela, de certa forma, é viável, porque você consegue uma energia bastante interessante, porém, o risco que se corre
é muito grande e perigoso, tá? Porque se ocorre algum tipo de acidente onde vaze essa energia, a gente vai ter um problema seríssimo, tá? Seríssimo, que vai gerar, vai continuar aí por gerações. Então, essa não é viável, tá? Hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. Bom, vamos pensar. A hidráulica, que é a hidrelétrica, que é a que a gente mais tem aqui no Brasil, né, basicamente a hidrelétrica, o que acontece? Nós temos algumas situações. Primeiro eu vou falar como é que funciona a hidrelétrica. Para você ter uma energia produzida a partir das hidrelétricas, que você vai construir barragens em rios, tá? A gente tem aqui próximo Caldas Novas, e a gente tem o Rochedo, né? Quando você está indo para Goiânia, você tem o Rochedo, que é uma usina pequena, mas que gera energia. É uma barragem ali. Então, o que acontece? Você tem o rio, e aí quando você tem esse rio aqui, você constrói uma barragem para que esse rio não passe para o lado que ele estava passando ali, siga o seu curso, né, natural ali. E aí, nessa barragem, você vai construir dutos onde vai passar essa água. Então, essa água não vai passar aqui, ó. Quando você tem o rio aqui, essa água, ela tem uma energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? É aquela energia que ela está armazenada para ser transformada a qualquer momento em energia cinética. E o que é energia cinética? Energia cinética é aquela em movimento, provocada pelo movimento, certo? Então, veja bem, essa energia potencial gravitacional está relacionada à altura. Ela precisa de uma determinada altura. Então, você tem o rio, a água está parada aqui, né? A água está aqui, e aí você constrói a barragem. Ela tem uma energia potencial gravitacional. Então, quando você impede essa passagem e abre espaços aqui nessa barragem para que essa água passe, o que vai acontecer? Quando ela passa aqui, ela vai ter uma queda. Então, existe uma diferença de altitude aqui, né? Então, ela tem uma queda. Essa queda, ela ocorre a transformação da energia potencial gravitacional em cinética. E essa energia cinética dessa água é que vai fazer, é que vai girar as pás das turbinas, porque você vai ter turbinas lá na frente, e essas turbinas, né, vão continuar ali com energia cinética, vão girar, e aí ocorre a transformação, a transformação e a distribuição da energia elétrica, certo? Então, veja bem, para se ter uma energia hidráulica, hidrelétrica, o que você precisa? Você precisa de relevo, você precisa de diferenças de altitudes, tá? Para que você consiga construir uma barragem e aproveitar a energia potencial gravitacional da água para se transformar em energia cinética. E esse país, ele é plano. Então, para você conseguir energia a partir de hidrelétricas nesse país, é bem dispendioso, porque você vai ter que construir barragens enormes, né? Para que essa energia cinética, essa energia potencial gravitacional, consiga ter uma queda e transformar a energia em energia cinética, e aí a gente conseguir fazer com que essas turbinas girem, né? Para poder ocorrer a transformação da energia em energia elétrica. Então, nesse caso, ela não é viável. Por quê? Porque o país é plano, tá? E energia hidrelétrica eu preciso que a água tenha uma queda. Eu preciso de uma altura boa para que ocorra essa queda, tá certo? Então, a gente vai agora para a opção E. Deixa eu mudar aqui. A opção E é a eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação. Energia eólica é aquela conseguida através dos ventos. E aqui é uma energia limpa, né? Energia limpa.
ela não vai provocar nenhum tipo de problemas como, por exemplo, nuclear, no caso de vazamento, de biocombustíveis, ela não precisa de espaço para isso, não precisa plantar vento, né? Não tem como. E em relação à hidráulica, gente, só voltando um pouquinho, tem também a questão ambiental. O impacto na construção de uma usina hidrelétrica, ele é violento. O que vai acontecer? Você precisa isolar uma área grande de terra e essa região ela vai ser inundada por uma água. Então, o que vai acontecer? O impacto ambiental ali, ele é violento, porque você vai ter fauna e flora que serão engolidos pela água, né? Então, você tem sim um impacto ambiental. No caso da eólica, não, você não tem impacto ambiental nenhum. Mas você precisa de quê? De vento. E esse país, a gente sabe que ele tem ventos constantes. Então, para esse país que é pequeno, que é chuvoso, que é plano, né? O seu relevo é plano e tem poucos recursos hídricos, mas venta muito, a ideal é a eólica. Então, a opção correta aqui é a letra E. Certinho? Muito bem. Vamos então agora para uma questão que caiu no Enem de 2002. Ela diz o seguinte: em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas, aquilo que eu falei para vocês, né? Que acionam os geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Então, o que você tem? Você tem grandes torres, e nessas torres você tem hélices, né? E nessas, lá, nessa torre, você vai ter um aparelho onde você consegue fazer essa transformação, tá? Essa energia cinética em energia elétrica, tá bom? Então, lá, os geradores são acionados por hélices movidas por vento, né? Então, você tem um gerador que aí ele vai fazer ali a transformação dessa energia cinética do movimento das hélices em energia elétrica. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Então, o que acontece? Você tem placas fotovoltaicas, tá? Ela capta a luz solar e aí você tem lá o geradorzinho que vai transformar, a partir da diferença de potencial, né? Você vai transformar essa energia em energia elétrica, tá bom? Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de, então veja bem, nós temos a hidrelétrica, a eólica e a fotovoltaica, que é solar, né? Muito bem, os 3 tipos de energia. Então, esses processos têm em comum o fato de não provocarem impacto ambiental. Bom, a hidrelétrica, a gente sabe que ela provoca um impacto ambiental. Por quê? Porque você precisa inundar uma área grande, né? E inundando essa área grande, você vai ter, consequentemente, prejuízo para a fauna e flora daquele lugar, né? Independerem de condições climáticas. Bom, tanto para solar quanto para eólica, para solar eu preciso do sol, e para eólica eu preciso do vento. Então, dias chuvosos, nublados, não vai dar certo, né? Então, elas dependem. A energia gerada pode ser armazenada. Bom, eu vou falar uma frase para vocês. Dá para estocar vento? Não dá, né? Utilizarem fontes de energia renováveis, dependerem de reservas de combustíveis fósseis. Bom, nenhuma delas depende de combustível fóssil, né? Nenhuma. Então, elas são renováveis, né? A gente tem sempre o sol, tem sempre o vento, e a gente tem água, que é renovável.
apesar de a cada dia que passa a gente ter aí uma escassez de água, né, a escassez de água está aumentando, mas ela é uma fonte renovável. O que a gente precisa é tomar os nossos, repensar as nossas ações para amenizar, diminuir drasticamente, melhor dizendo, né, diminuir drasticamente o consumo de água, o desperdício de água, mas ela é uma fonte renovável sim, tá? Então, essa aqui é a letra D, ok? Bom, agora a gente vai então para a última questão que ocorreu em 2011. Então, repara que anos diferentes a gente sempre tem questões de energia, né? Essa daqui, ela diz assim, ó, uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta são representadas na figura. Então, na etapa 1, o que acontece? O atleta está correndo com a vara na mão para ele poder conseguir uma velocidade para poder pegar impulso, que ocorre aqui, ó, na etapa 2, né? Então, o que acontece? Ele começa a pegar impacto para subir, não é isso? Na etapa 3, então repare aqui, ó, que na etapa 2 ele tá com um pezinho aqui no chão, ele tá em movimento, porque ele tá fazendo isso daqui, ó, né? Tá em movimento e já começa a ganhar altitude, começa a subir, certo? Isso é importante. Na etapa 3, ele tá acima da... você tem no salto com vara, você tem uma haste, né? Você tem lá uma altura determinada para que você consiga saltar, né? Então você tem uma vara lá onde você precisa saltar sobre ela. Na etapa 3, é justamente o momento em que ele está totalmente no ar, né? Ele não tá em movimento. É aquele momento em que ele subiu, está aqui em cima, por alguns instantes ele para começar a queda, né? E na etapa 4 ele já se encontra no colchão que está no solo, né? Que é onde ele vai cair para não se machucar. Então, ó, o atleta corre com a vara na etapa 1, na etapa 2 ele apoia a vara no chão e começa a ganhar altitude, na etapa 3 ele atinge certa altura, seria a altura máxima dele, né? Que ele consegue, e na 3 o atleta cai em um colchão. Muito bem. Então vamos lá. Desprezando-se as forças dissipativas, o que são forças dissipativas? São aquelas forças que vão reduzir, que vão contra o meu movimento, tá? Então o que acontece? A força de atrito, por exemplo, do ar, tá? Eu tô... Sabe quando você está andando de bicicleta ventando muito, você está indo contra o vento, você sente o vento te segurando, né? Então isso é uma força dissipativa, é a resistência do ar, né? Vai criar um atrito ali. Para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservado, é necessário que... Então, olha só, se a gente desprezar as forças dissipativas, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo que a energia seja conservado, é necessário que... O que acontece? A energia cinética, como eu falei para vocês, é aquela energia de movimento, tá? A energia potencial gravitacional, ela está relacionada com a altura. Então, é aquela energia que eu armazeno para conseguir transformar em cinética, tá certo? Para ter um movimento. E aí ele diz o seguinte: a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Bom, na etapa 4, o que acontece? Ele cai no colchão. No colchão, ele vai fazer assim, não muito, mas né, ele cai lá e volta um pouquinho e desce. A energia elástica, ela é aquela energia que ela existe em elásticos e molas, tá certo? Então, veja bem, aqui não é o caso. Por quê? Porque quando ele cai sobre o colchão, ele faz esse movimento aqui, ó, né? Depois ele para rapidinho, né? Então não há ali uma conservação de energia, né?
Energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 4. Então, na etapa 2, ele tem energia cinética e começa a se transformar em energia potencial, porque ele começa a ganhar altitude, mas não ganhou toda a altitude máxima. Então, ele ainda tem energia cinética, ele está em movimento, então não ocorreu toda a transformação. Energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, ele corre, energia cinética. Ele começa a ganhar altitude, energia cinética e potencial ainda. Na etapa 3, ele está lá em cima. Por alguns segundos, ele está na altura máxima que ele consegue. Por algumas frações ali de segundo, o que acontece? Ele para depois começar a cair. Então, nessas frações de segundo, ele tem toda a energia que ele conseguiu aqui nesse movimento, parado aqui, ó. E aí ele começa a transformar, então transformou essa energia cinética em energia potencial, e agora essa energia potencial volta a se transformar em energia cinética quando ele cai aqui. Mas veja bem, nessa etapa 3, ele está lá em cima. Ele só tem energia potencial gravitacional, certo? Então essa é a resposta correta. Mas vamos analisar ainda a AD, né? A energia potencial gravitacional representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Então, a gente tem um movimento ali, né, que eu falei para vocês, não é, tá? Letra E, energia potencial gravitacional representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 3. A etapa 3 não tem energia elástica, né? Não tem, a gente não tem elástico ali, a gente não tem mola ali, ele está totalmente com energia potencial gravitacional, existe uma altura máxima ali, tá certo? Então essa é a letra C, isso, energia cinética representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3, certinho? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? Que existem questões do Enem que elas são muito fáceis, que elas estão ali na cara, né, para você responder. Mas você precisa fazer uma boa leitura, saber o conceito, tá certo? E você precisa ligar essa leitura, essa interpretação da atividade, da questão, com os conceitos que você já estudou, certo? A gente vai continuar ainda com algumas questões de energia, provavelmente, no futuro, né? Mas a gente vai continuar aí tendo outras questões, revisando outros conteúdos, tá certo? Então não se esqueçam, verifiquem aí se você acertou, se você errou, faça uma observação, manda aí a sua dúvida, né? O seu questionamento lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Que eu vou estar respondendo para vocês, tá certo? Bom, que vocês tenham uma ótima semana e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Ah, pessoal, os colegas aí que vocês sabem que estão na nossa seletiva, tem muita gente ainda que não acessou ainda lá, não está no nosso grupo, tá? Como eu não tenho acesso a todos os alunos, então, assim, vê se vocês conseguem conversar com os colegas para entrar lá no grupo, tá bom? Então, até mais e a gente se encontra na próxima semana.